Sejam muito bem-vindos ao podcast O Reinado Empresarial. Um podcast que tem como missão colocar você na posição pessoa de direito, posição de rei e rainha do seu negócio. Meu nome é William Fabrício Pereira, eu sou especialista em gestão e aqui temos o Lucas Renz. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Reinado Empresarial. Meu nome é Lucas Renz, sou especialista em liderança e o William e eu temos uma missão, como o William falou, de levar você para o lugar que é seu, para conquistar o trono da sua empresa. Talvez você esteja aí no dia a dia apagando incêndios, achando que o dia, 24 horas no dia não são suficientes para você precisa operacionalizar tudo dentro da empresa, não tem um time que atinge metas, enfim, você está sofrendo e de fato talvez fazendo o papel, né, William, de bobo da corte da sua empresa. E essa é a nossa função aqui, né? Mostrar para você, empreendedor e empreendedora, qual é o papel que você está ocupando. Se é de bobo da corte ou de rei da sua empresa, e a nossa missão é fazer você conquistar essa coroa aqui. Então acompanha a gente até o final desse capítulo, com certeza você vai ter aí estratégias, dicas importantíssimas para você caminhar a jornada dessa conquista. Legal, Lucas. E vamos começar então de forma bem objetiva. Lucas, como eu sei que eu estou na posição correta da minha empresa? Ou seja, como eu sei se eu estou na posição de bobo da corte, de rei? Quais são os sintomas indicativos de que, de fato, eu estou assumindo a posição que é minha de direito? Incrível pergunta, William. Trabalhando com grandes, pequenas, médias empresas, desde 2016, assim como você também na sua trajetória, algo que eu ouço muito dos empreendedores, das empreendedoras que eu atendo no dia a dia, ou que buscam as nossas mentorias, nossos treinamentos, realmente parece que eu não estou conseguindo produzir, parece que eu faço, as coisas não saem do lugar, parece que as metas não são atingidas, um dia só não é suficiente para resolver tudo que tem para resolver. E uma característica muito relevante, William, o empreendedor ou a empreendedora parece que tem que fazer tudo na empresa, não tem confiança na equipe, não consegue delegar, então ele faz desde pagamentos de boletos, como por exemplo, até a operacionalização da venda, atendimento do cliente, enfim, está fazendo tudo dentro da empresa e aí assume realmente ou está fazendo o papel de bobo da corte. Como diz, né, o bobo da corte ele faz malabarismo, está sempre fazendo malabarismo para agradar o outro, mas às vezes esquece dele mesmo. Legal, Lucas. É muito bacana isso, porque assim, o empreendedor ou empreendedora, isso geralmente acontece por N motivos, né? Mas ele tende a, no primeiro processo, achar que ele sempre faz melhor que a sua própria equipe. Por quê? Porque naturalmente ele lançou aquela empresa, ele quer colocar a identidade dele, o DNA, o rosto dele na empresa, e aí ele acaba o quê? Acaba não confiando no seu time. Isso faz com que ele fique muito no operacional. Ou seja, aqueles trabalhos que ele precisa delegar para a equipe, ele acaba não confiando na equipe. E aí ele acaba tendo que fazer. Porque ele acredita que só ele faz bem, só ele faz da melhor maneira possível. E aí, nesse momento, é a hora que ele está assumindo o papel de bobo da corte. Ou seja, ele, ao não confiar, ele traz todas as atribuições para ele, ele impede a empresa dele de crescer. Por quê? Porque nós, como gestores, empresários, líderes, nós precisamos ter o quê? Nós precisamos construir times de alta performance, times que desempenhem bem, implementar processos que realmente contigo na empresa ou sem você na empresa, ou seja, você tirou férias de 10 dias, 15 dias, por exemplo, a quem se dá o direito, né, que tem muita gente às vezes que não se permite isso, se você tirar férias de 10, 15 dias, você saber que a sua empresa vai estar rodando, que você vai ter pessoas de confiança, pessoas que vão estar tocando os processos. E esse ponto é importante, né, William? Quem aqui, talvez você esteja acompanhando esse podcast e faz 1, 2, 3 anos que você não tira férias e nem sabe quando vai tirar. Ou talvez tira férias, mas vive trabalhando durante as férias. Por quê? Porque não confia, porque não prepara o time, ou porque acredita que a empresa, né, aquele famoso clichê, né, Will? O cavalo engorda aos olhos do dono. Acho que é essa a frase, alguma coisa assim. Então, se você tem a crença que a sua empresa só caminha com você presente, não importa o tamanho da sua equipe, tá? Se você é empreendedor ou empreendedora que tem 5, 10, 15 ou até 20 colaboradores, talvez você esteja passando por essa realidade. E que não é só sua, é de muitos outros empresários, de muitos outros empreendedores, que não sabem qual nível o negócio está hoje e vão, de fato, caminhando dia a dia. E eu costumo dizer, Willi, que isso é levar a empresa no sentido orgânico. Imagine olhando para a natureza em si. A natureza ensina muito sobre isso. Pega lá uma grama. A grama em si, ou uma planta qualquer, ela fica dependendo do sol e da chuva. Ou seja, ela está lá, ela não precisa de estratégia nenhuma. E tem muitos empreendedores parecendo isso também. Abrem a empresa, faz chuva, ok, faz sol, ok, e não tem nenhuma estratégia por trás. E aí estão sempre pedalando, sempre patinando, e aí realmente estão fazendo o papel de totalmente bobo da corte, porque todo o potencial que a tua empresa, que o teu produto poderia ter, você não está aproveitando. E aí, claro, o resultado nunca chega. Legal, Lucas. E é muito bacana porque, assim, às vezes a pessoa, ela se distancia, ela faz férias, etc. E ela acha que não,
a ocupação, que nem o Lucas comentou, é só o cara parar durante as férias para trabalhar. Esse é o sintoma mais grave de que a pessoa realmente criou um negócio onde ela está posicionada como bobo da corte. Mas a ocupação mental é algo muito importante, porque assim, se você sai, você não consegue se libertar mentalmente, você fica toda hora pensando, você está com a sua esposa, com o seu marido, ao invés de estar desfrutando o momento, você está ali respondendo WhatsApp, você está pensando, você está preocupado, etc. Naturalmente você está tomando um espaço mental na tua cabeça. Por quê? Porque provavelmente os seus processos, o seu time, as suas pessoas não estão bem alinhados. E você não está com uma estrutura bem definida a ponto de você conseguir avançar e fazer o seu negócio crescer. Ou seja, você não está saindo do estratégico, do operacional e indo para o estratégico. Mas vamos lá, vamos para um outro aspecto. Quais são as consequências de eu não estar na posição que deveria? Ou seja, quais são as consequências de eu estar tendo essas atitudes? Atitude mais operacional, atitude de não confiar no meu time, atitude de ficar atuando ali no dia a dia, apagando incêndio. O que isso gera para a pessoa, Lucas? O que gera como consequência? Vamos levar para dois contextos, Will. Vamos usar o contexto aqui do reinado empresarial mesmo. Imagina um rei de um império, um rei de fato dentro de um contexto mais amplo que não está de fato pensando como rei. Está lá na linha de frente, pensando talvez como um súdito, pensando talvez como alguém que precisa fazer uma coisa mais operacional e não pensando estrategicamente aqui em cima. Imagina você, um piloto de avião. Imagina você que nos acompanha aqui, viajando de avião. E aí, de repente, você observa que as comissárias de bordo estão todas sentadas e quem chega para te oferecer lá o serviço de bordo é o piloto do avião. E imagina você como passageiro desse avião. Como que você vai se sentir sabendo que a cabine, que a condução do avião lá está sem ninguém conduzindo e o piloto ali te servindo? Sentiria seguro ou inseguro? E um ponto muito legal nessa analogia sua em relação ao reinado empresarial é como se fosse se o rei ele saísse, ele fosse para o campo de batalha, ele fosse para a linha de frente, ele fosse da infantaria, ou seja, ele fosse batalhar, pegasse uma espada e fosse lá. Por mais que as pessoas possam olhar e falar, cara, ele está lado a lado conosco, etc. É um exemplo. É um exemplo, só que não é o papel dele. Ele tem generais para gerenciar a sua infantaria, a sua cavalaria. Que na sua empresa são os gerentes, né? São os gerentes, os generais são os gerentes, a infantaria, a cavalaria, os times ali de batalha, eles são os esquadrões, eles são basicamente o seu time operacional e você como rei, você precisa o quê? Você precisa coordenar os seus generais, você tem que estar com os seus generais de guerra, analisando a estratégia, olhando o mapa territorial, fazendo diagnóstico territorial, escolhendo as melhores armas, os melhores escudos, pensando na estratégia de como você vai atacar um reino XYZ. Quando a gente fala atacar um reino, atacar um mercado, atacar um nicho de mercado, dominar uma área, dominar uma região, a região do teu bairro, a região do centro da sua cidade, a região da sua cidade, ser o top player, top líder daquela região. Então é sobre isso, é sobre conquista de territórios. No caso do reinado empresarial, era território físico, terras e etc. No caso do teu negócio, é sobre dominar regiões, ou seja, ser a sua empresa, ser a empresa mais reconhecida naquela região, ser a empresa mais reconhecida naquele bairro, naquela cidade. Então, é sobre isso que falamos. Exato. E a conquista de clientes, né? Conquista realmente um posicionamento de mercado. Então, uma analogia que nós fizemos agora é realmente você, às vezes, esteja largando a condução da tua empresa para fazer o serviço de bordo, como eu comentei na analogia do avião, né? Para servir as pessoas. Tudo bem, isso é exemplo, isso é bacana para a liderança. O líder precisa ser exemplo também, mas ele precisa fazer isso de maneira estratégica, não de maneira orgânica. Talvez você, empreendedor e empreendedora que nos acompanha aqui, esteja largando a parte estratégica para fazer aquilo que não é a tua atividade principal. Mas claro, né, William, nós entendemos que é até interessante a gente se aprofundar disso, tem níveis dentro da empresa, níveis empresariais. Às vezes o empreendedor, e muitas vezes o empreendedor, ele vai ter que ser multitarefas. Ele vai ter que ter flexibilidade, resiliência para entender que até a empresa estar mais estruturada, ele vai ter que operacionalizar muitas coisas. Mas o que acontece, William, é que muitas pessoas fazem isso durante toda a vida. Vão fazendo, empreendem, começam a empresa, mas nunca vão parando para pensar em estratégias. Ontem, por exemplo, eu estive com uma grande empresária e ela comentou, uma empresa que tem mais de 3 décadas, mais de 30 anos, e comentou, Lucas, até hoje eu nunca coloquei gerente na minha empresa, porque como que eu vou colocar a minha empresa na mão de uma pessoa que eu não sei se vai fazer tão bem quanto eu? Eu fico imaginando, qual o papel que ela está fazendo? 30 anos de empresa, William. Não delegou para ninguém a gerência ou a liderança do seu negócio, por falta de confiança. Provavelmente ela está fazendo o papel de bobo da corte, querendo fazer malabarismo para resolver tudo que tem para resolver. E aí não assume a posição de rainha do negócio dela. Isso traz o quê? Queda de resultados, e ela comentou que está difícil fazer o quê? Encontrar pessoas qualificadas.
porque ela comentou que ninguém fica no time. E claro, imagine que você é um técnico de futebol, está lá na linha de campo, né, no lateral, e aí de repente vê que o atacante não está fazendo gol, e aí ele entra em campo, decide entrar em campo para fazer o gol. O que acontece com ele? No mínimo, ele vai receber um cartão vermelho do juiz, não vai poder nem ficar mais no lateral, vai ter que descer lá para o vestiário, não vai poder nem acompanhar o time. Então, talvez você, conscientemente ou inconscientemente, está fazendo isso no dia a dia, assumindo posições que não são suas. Talvez você não esteja dedicando tempo suficiente para preparar essas pessoas. Então, voltando para a pergunta ali, William, quais são as consequências de você não assumir essa posição que de fato é sua dentro da empresa? Podemos citar várias consequências aqui, mas a principal delas é você não bater as metas, é você não faturar, é você não ter aquele ganho de capital. Porque por mais que a gente fale de propósito, todo negócio tem um propósito por trás. Todo negócio tem um porquê dele existir. Eu costumo dizer que tem os dois tipos de empreendedores, William. O empreendedor pela necessidade e o empreendedor pelo propósito. O empreendedor pelo propósito é aquele que tem de fato clareza, não vou empreender por causa disso, eu quero levar essa mensagem, eu quero resolver essa dor do mundo, eu quero contribuir com a sociedade. E temos o empreendedor pela necessidade. Talvez você faça parte disso, ou acabou ficando sem trabalho, sem emprego e as contas acumulando. E aí você decide empreender, iniciar qualquer tipo de negócio para conseguir de fato suprir as suas demandas, ter uma segurança financeira pelo menos. E aí pode ser que o teu negócio vire a sua paixão, que surgiu através da necessidade, ou pode ser que você vai fazer de qualquer jeito e esse negócio aí não tenha vida longa. Então é muito importante você entender o que está te levando a empreender para que essas consequências, por exemplo, de não bater a meta, de não faturar, de não conseguir pagar as contas da sua empresa no final do mês, de não conseguir ter as pessoas talentosas na tua equipe, de você começar a semana, começar segunda-feira, por exemplo, né, William, e já ir para a operação, sem olhar para a tua semana de uma maneira clara, sem definir um plano de ação, ferramentas básicas, que o Reinado Empresarial, que é uma mentoria que nós estamos, uma imersão que eu e o William estamos preparando para vocês, vai conseguir trazer essa clareza, né? Como iniciar a semana, como iniciar o processo, como iniciar os projetos na minha empresa, para que você possa minimizar essas consequências que a falta de posicionamento, a falta de você assumir a coroa do seu negócio pode estar trazendo para você no dia a dia. E legal, Lucas. O bacana também é que é o seguinte, gente, as consequências não são só no seu negócio. Ou seja, você não toma essas consequências só para você falar, não, pô, meu negócio não bati as metas, beleza. Muitas vezes essas consequências se refletem até na vida pessoal. Então, muitas vezes a pessoa o quê? Ela deixa de lado a família, ela vive extremamente estressada, por quê? Porque como ela não se organizou direito, ela acha que ser produtiva é trabalhar mais, ou seja, trabalhar 8, 10, 12, 15 horas por dia. Então, leva trabalho para casa ou faz hora extra e chega muito tarde em casa. Então, a pessoa chega lá 8, 9, 10, 11 horas da noite em casa, deixa a esposa, deixa os filhos, não dá atenção. Muitas vezes vai num extremo onde gera um burnout, ou seja, tal da vista palpitando aqui, a mão dando aquela tremida. Então, isso hoje é uma doença muito grave. E a gente, assim, a gente precisa entender que nós temos o trabalho como algo extremamente importante, a nossa forma de contribuir com o mundo, né? A forma como a gente impacta outras pessoas, na grande maioria dos casos. E aí a gente precisa entender basicamente o papel que ele exerce para nós e como a gente está conduzindo isso. Então, se você está com esses sintomas, você está com essas consequências na sua vida, se tua mulher, teu marido está reclamando que você não tem tempo, que você não está dando atenção, que você não está lado a lado com ele, com ela, talvez seja algo que você precisa avaliar. Tem um ponto bem interessante, que é assim, na jornada do empreendedor, quanto mais novo é o negócio, quanto menor é o negócio, ou seja, um negócio com só ele como funcionário, ele como dono, ele funcionário, né, naturalmente ele assumindo funções, depois ele tem 2, 3, 5 pessoas, mais operacionalmente ele vai estar. Só que, quando que essa chave vai virando? Ou seja, quanto maior vai crescendo o negócio, quanto mais colaboradores você tem, em tese, menos trabalho operacional você tem que fazer. Então é uma curva que eu começo fazendo muito trabalho de campo, e eu vou reduzindo isso ao longo do tempo até eu ficar só no estratégico. É lindo a gente dizer, pô, todo mundo adoraria só chegar lá, ver os resultados da empresa, falar, não, a empresa está ganhando, está tendo resultado, está tendo lucro, está tendo prejuízo, e não executar nada. Só que para isso é uma construção, isso é aquilo que a gente tinha comentado, né? São ferramentas, são processos, são pessoas que a gente precisa estar ali batalhando, batendo um a um, para que a gente possa estar realmente evoluindo nessa jornada. E vamos lá. Quais são, avançando um pouquinho no nosso tema, quais são os passos que devo dar para conquistar a coroa e assumir o trono? Então, Lucas, se hoje eu estou com a minha empresa com 5, 10 funcionários, eu vejo que eu não estou cuidando das minhas metas, eu não estou cuidando do quê? Das minhas metas, dos meus resultados, não estou fazendo uma reunião mensal para avaliar os números da empresa, analisar as finanças, ver um DRE, ver um DFC,
para sentar com o time comercial e olhar e falar, cara, como é que tá as nossas vendas, como é que estão as nossas abordagens, nossa taxa de conversão, ou sentar, por exemplo, com o time de marketing e olhar, falar, pô, mas como é que estão os nossos anúncios, abre os nossos anúncios aí, vamos olhar para ver se a gente está abordando, impactando o número de pessoas que a gente gostaria de impactar. Então, quais são os passos para que eu, que não faço nenhuma dessas ações que são mais estratégicas, que é definir metas e objetivos e acompanhar o alcance de metas e objetivos. Isso é estratégia, ponto. É claro que nesse meio entre definir e acompanhar, a gente tem o caminho que nós vamos seguir, que é como a gente vai conquistar aquilo que a gente está buscando. Então, quais são os passos para que eu possa conquistar e assumir? Ou seja, eu possa deixar de ser bobo da corte e começar a ser rei e rainha do meu negócio. Sair do campo de batalha lá da frente, com a espada, com o escudo, batalhando contra tudo e contra todos, e não deixando ninguém batalhar por mim, para estar sentado no bobo sentado no trono, sentado com o meu time de conselheiros. Quando a gente diz conselheiro, a gente pensa em empresa grande, não necessariamente o time de conselheiros pode ser seus próprios colaboradores, pode ser pessoas que têm um conhecimento que podem te ajudar ali. Como que eu faço para sair dessa posição para essa? Do campo de batalha para o trono. De segurar a espada para segurar a caneta, segurar o papígrafo ali e assinar os documentos de reinado e etc. Qual que é o passo a passo para isso, Lucas? Ótimo, William. Primeiro de tudo, eu acho que é ter clareza, né? Enfim, realmente fazer um diagnóstico do que está acontecendo, para saber qual o papel que você está ocupando. Se eu tenho clareza do meu papel, eu consigo identificar quais comportamentos e atitudes eu estou tendo naquele papel. Se eu tenho clareza qual papel eu quero assumir, eu tenho clareza de identificar quais comportamentos, habilidades, atitudes eu preciso ter ou desenvolver para, de fato, fazer a transição para aquele papel. Então, primeiro ponto, vamos fazer uma analogia do rei mesmo. Quando o rei sai com a tua tropa, com o teu esquadrão para uma missão, ele tem clareza de qual que é o objetivo da missão em si. Agora imagine se o rei pega toda a sua tropa, todo o seu esquadrão e fala, vamos para a batalha, só vamos. Toda aquela tropa sair cada um para o lado, cada um fazendo o seu jeito, cada um caminhando da maneira como lhe convém, sem direção, sem estratégia e sem clareza. Com certeza a missão tende ao fracasso. Então o primeiro passo é você ter clareza realmente de onde estamos e onde queremos chegar. O que queremos ser como empresa? Aí vem os 3 pilares essenciais de todo negócio, né, William? Missão, visão e valores. O que queremos ser como empresa, como marca? O que queremos proporcionar através do nosso produto, do nosso serviço, embasado em quais princípios, em quais valores? É fundamental você, como empreendedor e como empreendedora, ter clareza nesses aspectos, nesses pontos. Clareza é o primeiro passo. E tem muitos negócios aí fracassando, tem muitos impérios aí, né, caminhando para o fracasso por simplesmente não ter essa clareza. O primeiro passo fundamental é saber para onde vai e onde quer chegar. Show de bola, Lucas. Estão fazendo justamente seguindo na nossa lógica do reinado empresarial. Você está me dizendo que basicamente é o quê? É como se eu estivesse com o meu general aqui, eu sou o rei, você é o general, falando que precisamos ampliar o nosso reino. Precisamos ampliar, a gente tem X mil hectares, precisamos dominar outras regiões. Então a gente vai olhar e vamos falar, tá, quais são as regiões que nós queremos alcançar? Qual o objetivo que a gente quer? Ah, não, precisamos dominar o reino X, que é o reino que está ao lado, é um reino que a gente precisa tomar para nós. Ou seja, precisamos chegar lá e absorver esse reino junto ao nosso reinado. Legal, então definimos o objetivo, é tomar aquele espaço físico, dominar aquele território. Aí a gente vai pensar na estratégia. O que é estratégia, gente? Estratégia é o como. Ou seja, uma vez que eu tenho um objetivo muito claro, e aí eu estou falando de dominar aquele território, eu posso ter, do ponto de vista empresarial, por exemplo, aumentar minhas vendas, melhorar a motivação do meu time, melhorar o processo de entrega do meu produto ou serviço, etc. Aí eu preciso pensar no como. O como são as opções. Então é a gente sentando aqui como reis generais e falando, tá, vamos dominar este reino. Beleza, como nós vamos fazer isso? Nós vamos por terra, nós vamos com cavalaria, nós vamos fazer um acordo e vamos colocar o meu filho, a minha filha, para casar com o filho e com a filha dele e incorporar esse reino no nosso... Vai ser via sangue, vai ser via matrimônio. Então, é justamente isso. A estratégia é você pensar qual é aquele caminho que faz sentido. Ou seja, qual a melhor forma, com base nos meus objetivos, com base no que eu acredito, para chegar naquele resultado. E aí a mesma lógica vale para o mundo empresarial. Então, por exemplo, se eu quero aumentar minhas vendas, qual a melhor forma de aumentar minhas vendas? Tem milhares de formas. Esse, inclusive, é um dos segredos do sucesso. O segredo do sucesso é você encontrar o modelo comercial, o caminho comercial para você vender mais todos os dias. Então, como é que eu posso fazer para vender mais? Eu posso pôr um vendedor de rua que vai bater de porta em porta. Eu posso utilizar o marketing digital, fazer ações de marketing
digital, publicando, postando, fazendo podcast, fazendo arts, posts, etc. Eu posso fazer eventos, então, eu quero posicionar minha marca, vou patrocinar um evento, uma feira, etc. Então, tem N ações. Cabe ao diretor, ao dono da empresa, ao empreendedor. Isso é bacana, Will, porque isso tem a ver com o plano de negócio da empresa. Quantos negócios começam sem, no mínimo, ali ter um plano de negócio bem definido, ou um Business Model Canvas, que é uma ferramenta muito padrão, que a gente aplica muito, que eu aplico muito com os meus clientes, para ter essa clareza dos canais de comunicação, das formas de relacionamento com o cliente. E talvez você esteja pensando aqui, Lucas, mas quando a gente fala em reinado empresarial, então quer dizer que eu tenho que ir para uma batalha, para uma guerra? Não necessariamente. A gente sabe que todo empreendimento, todo empreendedor vai ter que ter sacrifício, sim. Mas a batalha, a maior dor, William, ela vem realmente pela falta do plano. Tem muitos empreendedores aí, empreendedoras, sofrendo realmente frustrados por não ter um plano. E quando a gente olha para o conceito de plano, né, as pessoas falam, poxa, Lucas, mas fazer um plano vai ser muito complexo. Mais complexo do que talvez já esteja a tua agenda, a tua rotina, eu tenho certeza que não é. E o objetivo do plano é para, de fato, simplificar o caminho de um ponto A para um ponto B. E talvez você tenha aquela crença que nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. E claro, em algumas circunstâncias, nós como empresários, somos empreendedores também, assim como você que nos acompanha, precisamos ter esse jogo de cintura, essa flexibilidade para não se apegar a algo de uma maneira que eu não abro mão daquilo. Mas a partir do momento que eu tenho um plano, eu costumo dizer o seguinte, se eu tenho um plano de ir para um ponto A, para um ponto B, imagine que você está saindo de uma cidade X aqui de São Paulo, por exemplo, e está indo lá para o Rio de Janeiro. Aí você colocou no teu GPS que você vai fazer esse caminho. Agora, no meio da viagem, ali o GPS ele vai colocando para você possíveis caminhos que vão encurtar conforme a viagem estiver acontecendo. Então, se tiver algum acidente no caminho, alguma coisa que parou todo o trânsito, o GPS ali vai indicar para você caminhos diferentes para você contornar aquilo. E se você for apegado e dizer assim, não, eu coloquei esse caminho, é esse caminho que eu vou executar. Não abro mão dele, não estou flexível. Aí você vai, de fato, assumir os riscos da perda de tempo que você vai ter, de todo o desperdício, de fato, de energia e tudo mais, por simplesmente não ter a flexibilidade de buscar um novo caminho. Mas, em resumo, se você tem um plano desenhado, é muito provável que você chegue no ponto B com a sua saúde mental, com a sua saúde emocional e, claro, com os seus objetivos alcançados. Legal, e é muito bacana você trazer isso, por quê? Porque, assim, eu tenho uma empresa de consultoria, eu construí a minha carreira na área de gestão em cima disso. E a gente vê dois cenários muito fortes nesse sentido. Primeiro, é a construção do plano. E algumas pessoas, elas geram uma apreensão tão grande, uma dificuldade, numa coisa que, na prática, ela não precisa ser complexa, não precisa ser difícil. O plano, principalmente, todo plano, independente de qual seja, pode ser um plano estratégico, que é o plano que vai para a companhia inteira, para todas as áreas de negócio. Pode ser um plano tático, que é um plano que vai somente para um departamento, por exemplo, RH, financeiro, marketing. Pode ser um plano operacional, que é o plano daquela função. Todos eles nascem de uma única coisa, um objetivo claro e bem definido. Para quem nos acompanha, você pode buscar uma ferramenta e uma técnica super simples, mas que já dá um resultado fantástico nas organizações. É o objetivo OKR, OKR, Objective Key Results. Tem objetivos e resultados chaves. É uma técnica simples, com um videozinho qualquer do Google aí que você do YouTube que você jogar, você já vai entender ela em coisa de 5 minutos. Inclusive tem um livro muito bom nesse sentido, chamado Avalie o que Importa, do John Doerr, que foi um dos primeiros investidores do Google, que aportou alguns recursos financeiros lá e fez o Google deslanchar e implementou a estratégia OKR dentro do Google e fez com que eles crescessem. E por que a gente recomenda essa técnica? Porque tem outras técnicas que são realmente mais complexas. Por exemplo, a gente aplica, por exemplo, o BSC, Balance Scorecard. Não quer dizer que é uma técnica super complexa, não. É uma técnica que ela requer um pouco mais de dedicação, você tem que ter mais conhecimento técnico, você tem que saber um pouco como estruturar, e às vezes fica um pouco mais robusto. Qual que é o ponto principal? O ponto principal o principal não é a ferramenta. O principal é você ter a clareza de onde você vai chegar, seja com um BSC, um OKR, ou o que seja. Uma vez que eu defino o meu objetivo muito claro, eu monto um plano, esse plano pode ser de uma única página, mas sim muito bem elaborado, com objetivos muito claros e seguido a ferro e fogo. Quando eu digo seguido, não quer dizer que ele não haja mudanças, mas quer dizer que eu tenho uma preocupação em estar sempre olhando o meu plano. Porque na minha construção profissional, quando a gente monta planos, as empresas nos contratam para fazer planejamento estratégico, etc. Uma coisa que acontece muito é o quê? De fazer um baita de um planejamento estratégico e desenhar toda a rota para o cara alcançar o que ele está buscando. Só que aí ele pega e põe aquilo na gaveta. Então, não basta você fazer o plano, você tem que seguir o plano.
além de não seguir o plano também, claro, aí vem com disciplina, vem de fato entender e sair. Imagina você com um plano na mão, um plano que vai te levar para conquistar o reinado, a coroa, e você prefere seguir com o bobo da corte, aí vem de fato uma falta de autorresponsabilidade e disciplina tua. Mas o que acontece muitas vezes é que as empresas até têm um plano, até têm sistemas robustos, investem muito em sistemas ali operacionais e tudo mais, mas aí não tem a liderança do dia a dia, ou seja, um líder que vai engajar e vai envolver as pessoas para que de fato siga o plano de ponta a ponta. E aí entramos na questão do reinado empresarial, que trabalha os dois vieses, de gestão e de liderança. Então, se me permite, William, só fazendo um resumão daquilo que falamos, né? Eu ia fazer exatamente isso, inclusive eu ia consolidar e fazer justamente o resumo, mas pode falar, vou te dar a possibilidade de finalizar esse resumo desse bloco específico. Perfeito. Então, o primeiro episódio aqui do podcast Reinado Empresarial é trazer para você qual que é o conceito disso, né? Qual que é essa contextualização, por que reinado empresarial? Porque nós sabemos, nós vivenciamos, né, William, caminhamos já com alguns empresários, alguns empreendedores nos últimos anos, eu aí desde 2011, quando eu assumi a posição de liderança em 2011, mais de uma década atrás, eu me senti de fato um bobo da corte. Porque eu estava diante da minha equipe, não sabia nem como fazer reunião, não sabia nem como definir metas, como fazer, estava recém-formado em administração ainda. E aí, naquele momento, eu identifiquei, caraca, eu preciso desenvolver habilidades, competências aqui, adquirir conhecimentos para ter atitudes de liderança. Então, quando a gente traz o conceito de reinado empresarial, que é trazendo um resumo para você, é de fato isso. Você precisa sair desse papel aqui, ó, de bobo da corte e assumir a coroa do seu negócio. Esse é o propósito da imersão do podcast Reinado Empresarial. Então, conceituamos para você. Se você é empreendedor, empreendedora, que tem 5, 10, 15, 20 colaboradores, não importa o segmento, mas você sente que o teu dia está bagunçado, que a tua semana começa sem organização, sem plano, você sente que a tua equipe está perdida, está entregando, está fazendo, está conseguindo pagar as contas do mês, mas você não prospera, você não vai além disso. Se você está incomodado, se você está frustrado, perdendo sua qualidade de vida, tempo com a tua família, não consegue nem tirar férias, parece que trabalha só para pagar as contas, e muitas vezes, William, querendo até chutar o balde, desistir daquele empreendimento, daquele teu sonho, por simplesmente não conseguir sair desse papel para esse papel, nós acreditamos muito que o reinado empresarial, a imersão e os capítulos que virão desse podcast poderão somar muito com a sua trajetória. Então, conceituamos isso. Falamos também quais são as consequências, né, de você não, de fato, assumir a posição, a coroa da sua empresa. Tem algumas consequências, tanto no lado profissional e no lado pessoal também. Talvez você esteja sofrendo aí nos dois ambientes. O nosso papel aqui, William, não é criticar você, não é, de fato, apontar suas falhas e seus erros, mas pelo contrário, se sensibilizar. Anos de experiência, anos de atendimento, anos de mentoria nos trouxeram, de fato, essa sensibilidade e entender que você e tantos outros empreendedores, talvez você conheça, estejam passando por isso. E aí trouxemos também, né, William, alguns pequenos passos. Eu deixo para você. Quais são esses passos em resumo, se você puder? Exatamente. Então, esses pequenos passos, somente para a gente encerrar esse primeiro capítulo, eles se baseiam em entender e fazer um diagnóstico muito claro da sua situação atual. Entender seus pontos fortes, fracos, para que você possa ir para o campo de batalha. Montar um plano bem estabelecido, ou seja, montar um plano com objetivo muito claro, estratégias para que você possa conquistar aquilo que você tanto busca dentro do seu negócio. Então, conquistar um aumento de faturamento, conquistar uma melhor motivação e engajamento da sua equipe, conquistar um processo de marketing mais bem estruturado, tudo mais. Depois que você decidiu ali o seu objetivo, a sua estratégia, escolher as ferramentas, as armas, as ferramentas, técnicas que você vai utilizar para você alcançar aquilo lá. E aí isso desdobra em 2 pontos, que é o quê? Que é o que a gente até brinca aqui, né? Gestão e liderança. Então, a gestão de controlar todo esse processo e monitorar de ponta a ponta, ou seja, estar acompanhando se o plano está sendo bem executado ou não, se o plano está se desviando da rota original, se há um outro caminho ou uma outra estratégia que no meio do processo faz mais sentido e que vai te trazer mais resultados, e a liderança, que é motivar, influenciar pessoas para seguir aquele propósito. Não é você puxando todo mundo, é todo mundo caminhando junto rumo ao mesmo objetivo. Então, basicamente é isso, é o quê? Diagnóstico, a criação de um plano, a gestão de todo o plano e a liderança de todo esse processo para que a gente consiga alcançar os resultados que a gente tanto almeja. Mas calma, né, William? Talvez você esteja pensando, mas como que eu vou fazer tudo isso? Como que eu vou estruturar tudo isso se eu não sei? Ou talvez você saiba e só tenha a crença de que não tem tempo, ou melhor, não está priorizando o que você deveria estar priorizando. Então, se você está se sentindo assim, se você está pensando como implementar tudo isso, fique tranquilo, é mais simples do que você imagina. Sabemos que fácil não é, porque se fosse fácil, qualquer um faria e estaria todo mundo aí cheio de planos, cheio de resultados e tudo mais. Mas pode ser mais simples do que você imagina.
E talvez você esteja pensando, será que isso é para minha empresa? Eu estou começando agora, tenho uma empresa de confecção, uma loja de roupas, eu tenho aqui, enfim, não importa o teu segmento. O Reinado Empresarial, sim, é para você e pode somar com você. E se você tem essa dor, tem esse desafio, essa dificuldade, talvez caminhar sozinho, fique tranquilo. E o William e eu estamos aqui para pegar na tua mão, para caminhar com você e mostrar o quanto isso, como falei, pode ser mais simples do que você imagina e conquistar essa coroa aí. Claro que exige sacrifício, exige esforço, exige dedicação, exige uma clareza de um propósito, uma missão, de fato, para você caminhar até ela. Mas de sair desse ponto aqui, de bobo da corte, para o rei da sua empresa, para o reinado da sua empresa, você precisa tomar a decisão e dar um basta nisso. Porque nosso propósito aqui é ajudar você nessa transição. Então, dê um basta. Não seja mais o bobo da corte da sua empresa. Seja de fato aquela pessoa que está liderando, que está conduzindo para alcançar os resultados que você merece. Nem é o resultado que você precisa, mas de fato o resultado que você merece. Perfeito, pessoal. Então, para a gente fechar isso, nós deixamos o convite. Se isso fez sentido para você, se você realmente acha que você hoje está por várias vezes assumindo o papel de bobo da corte, se você hoje tem trabalhado a exaustão, se você tem deixado de estar com sua família, se você tem se trabalhado, se os seus colaboradores não visualizam em você um líder, se você tenta controlar e ninguém te responde, ou seja, você ensina algo, fala, meu, faça dessa maneira, você vira as costas, a pessoa faz diferente. Se isso acontece com você, nós temos um convite na nossa imersão. Vai ser dia 19 do 10, 19 do 11, 19 de novembro, sábado, onde você vai estar podendo desenvolver todo o seu plano junto conosco. Nós vamos pegar na sua mão, fazer o passo a passo contigo para que você saia com um plano de conquista. Então você vai definir quais são as suas conquistas que você está almejando no seu negócio. Ao definir quais são as suas conquistas, você vai definir a sua estratégia, você vai criar o seu plano de ataque, o seu plano de ação, que você possa realmente dar os primeiros passos rumo a sentar no trono que ele é seu de direito, para que você possa realmente conquistar tudo que você merece. Como o Lucas disse, é uma questão de merecimento, não é uma questão de necessidade. Você merece essa posição é sua, essa posição está vaga, é algo muito importante dizer isso, que a gente não comentou isso, essa posição na tua empresa, esse trono de rei e rainha está vago, só que ninguém senta lá. Então você precisa sentar, dominar e começar a reinar o seu próprio reinado. Exato. Se você é empreendedor ou empreendedora, não deixe passar isso, não deixe escapar isso das suas mãos. Assuma esse papel, assuma essa posição. E o melhor de tudo, na imersão Reinado Empresarial, você vai estar sendo conduzido por 2 especialistas que têm anos já de casa, anos de estudo, anos de experiência, formações internacionais, já atenderam pequenas, médias e grandes empresas, são apaixonados por gestão e liderança, mas simplesmente vão acompanhar você, vão caminhar com você nessa jornada. Dia 19 do 11 ao 9 de novembro, uma imersão de um dia inteiro, né? Vamos estar juntos com vocês durante um sábado todinho para, de fato, fazer esse diagnóstico que nós falamos, gerar a tua clareza, qual é a tua missão e construir aí o passo a passo para você caminhar no tapete vermelho, que vai te levar do papel de bobo da corte, aquele apagador de incêndio, aquele gestor, aquele empreendedor, aquela empreendedora que não atinge as metas, que quer fazer tudo, mas não consegue fazer nada. Nós vamos acompanhar você, te ensinar, de fato, te mostrar e construir com você o mapa, a estratégia para te levar desse ponto aqui, desse papel, para esse papel aqui, ó, e conquistar a sua coroa. Então, clica no link em algum lugar aqui, ó, aqui na descrição do vídeo, aqui no link na tela também no próprio vídeo, no Stories, talvez esse vídeo aqui vai estar tendo alguns cortes, algumas coisas assim. Então, se você está acompanhando, não importa qual canal, clica no link aqui para você saber mais e faça a sua inscrição na imersão, o Reinado Empresarial, e vem com a gente para essa conquista aqui. Nós vamos ficar muito felizes, né, William, de ver você recebendo uma coroa como essa e, de fato, assumindo aí o papel que é seu na sua empresa. E o bacana é, o link, independente de onde estiver aqui, está nos nossos perfis, @william.fp, um L só e N de navio, e Lucas Renz, LucasHenz.oficial. Então, independente de onde você estiver vendo isso, se você quiser, pode acessar os nossos perfis no Instagram. Nos perfis vai ter o link ali do Reinado Empresarial, a gente te convida. É um valor realmente simbólico, é importante comentar que às vezes você está olhando e pensando, meu, mas será que é caro? Será que eu tenho condição? E etc. É um valor de R$ 97,00. R$ 97,00 hoje, você é gestor, você é empresário, você tem 5, 10, 15, 20 funcionários, e até mesmo você que não tem 5 funcionários, mas já tem a mentalidade de quem vai ter no curto prazo, é um valor realmente simbólico. Você não vai encontrar nenhum treinamento neste grau de profundidade e nesse nível de qualidade técnica e de entrega por esse valor. Então a gente te convida, realmente a gente tem certeza absoluta que vai fazer
muita diferença no seu negócio, porque a gente está preparando com muito carinho, a gente está realmente sintetizando tudo que nós aplicamos para empresas que, desde a pequena e da média empresa até a grande empresa, pegando aquilo que é a essência, que é o principal, que é aquilo que a gente entende que sem isso a empresa não tem resultado. E observando N organizações, a gente consegue perceber. Então, eu como consultor, o Lucas como coach, tem passado em várias empresas, a gente consegue perceber quais são as empresas de sucesso, quais são as empresas que alcançaram um nível de performance e desempenho acima da média e o que elas fazem em comum, o que elas têm de comum. Então, a gente percebeu várias características de negócio que nós estamos consolidando nessa imersão. Você está convidado para estar conosco, R$ 97,00, dia 19/11, um valor realmente simbólico, e eu tenho certeza que vai ser de grande proveito. Então, esperamos vocês no dia 19/11 conosco. Ok. Um grande abraço, obrigado pela audiência de vocês. Logo mais teremos aí o segundo capítulo, o segundo tema do podcast Reinado Empresarial. Então, dê um basta. Deixe de ser o bobo da corte e vem com a gente. Nós temos uma missão de fazer você assumir e conquistar essa coroa aqui. O único investimento que vai ter, né, William, antes de passar a palavra para você de novo, um investimento financeiro, como o William falou, baixinho, mas nós vamos ter de fato, você vai ter que investir o seu tempo, a sua disciplina, para que você alcance não o meu objetivo ou do William, mas aquele objetivo que é seu. Então, não perde tempo, faz a tua inscrição e vem com a gente. E o investimento é para que você se comprometa. Por quê? Porque nós sabemos que quando a gente se inscreve em coisas online, coisas gratuitas, nós não damos o devido valor, nós não comparecemos e nós não entendemos o quanto aquilo pode nos ajudar de verdade. Então, esse investimento que você cria o comprometimento, esteja conosco, acompanhe todo o processo, porque eu tenho certeza absoluta que isso vai fazer grande diferença na tua jornada como empreendedor, na tua jornada como líder, como gestor. Então, vem com a gente, dia 19/11, a jornada para a imersão Reinado Empresarial, William e Lucas Reis. Grande abraço!